falar sobre a volância do Internacional, porque a gente tem algumas novidades. A primeira novidade é sobre um jogador brasileiro, um jogador colombiano, mas que joga aqui no futebol brasileiro, que o Inter andou colocando a sua carga. Richard Rios, é isso aí. Richard Rios, volante do Guarani, 22 anos, colombiano, foi descoberto pelo Flamengo, jogou nas categorias de base do Flamengo, chegou a jogar também no futebol mexicano, o ano passado veio para o Brasil, se destacou e agora tem o apreço do Internacional. O jogador de 22 anos foi sondado pelo Inter e o Guarani pediu 14 milhões de reais para liberar o atleta. O Internacional fez uma proposta de 6 milhões de reais que foi de primeira rechaçada pelo Guarani. Mas o fato novo dessa história que você já conhece, que a gente já contou aqui no nosso Central do Futebol, é que o Guarani quer o lateral Heitor. Lembra do Heitor? Que pertence ao Internacional. O Heitor jogou o Campeonato Paulista pela Ferroviária que foi inclusive rebaixada lá no Campeonato Paulista, jogou lá e chamou a atenção do Guarani. E o Inter quer aproveitar que o Guarani gostou do futebol do Heitor para tentar de repente fazer um negócio, uma meiuca, bem bolado junto com esses dois jogadores. Mas o grande entrave de todo esse embrolho que o Inter quer fazer é que o Heitor não quer ficar no futebol brasileiro. O Heitor quer, cascalho, então ele quer ir para a Europa, quer tentar um destaque no futebol europeu. Então o Inter tem que dobrar o jogador para, quem sabe, tentar fazer uma nova investida em Richard Rios. E uma informação agora que foi trazida pelo jornalista Alexandre Ernest, do Vozes do Gigante, setorista de Internacional, é que o Inter fez uma proposta pelo jogador Cuéllar, do Al Hilal. Isso aí. O Internacional fez uma proposta de 3 milhões de euros pelo Cuéllar do Al Hilal. O Al Hilal pede 5 milhões de euros para liberar o jogador e menos do que isso eles não pretendem nem negociar. Diz que isso faz parte dos planos do Inter. Oferece 3 milhões de euros. O Cuéllar, que também quer vir para o Internacional, segundo informações, tem contato frequente com o presidente Alessandro Barcelos. Vai lá, faz uma pressãozinha, diz que quer sair e tal. Então o Inter faz uma proposta de 3 milhões. Chega lá o jogador, faz mais uma pressãozinha querendo sair. Então pode ser que daqui a pouco o Al Hilal consiga baixar um pouquinho esse preço para liberar o jogador. Então essa é a tentativa do Internacional, fazer com que uma pressão do clube com um valor e uma pressão do próprio jogador, daqui a pouco o Al Hilal acabe cedendo e largando o jogador. Tem muita gente comentando, mas e o transfer ban? O que acontece? O clube ainda está com o transfer ban, tem expectativa de que agora, no final da temporada, que acontece ali em junho, nosso meio de temporada aqui, que esse transfer ban caia, que a FIFA tire esse transfer ban deles e eles consigam contratar novos jogadores e além de vender, obviamente. Muita gente está falando, o Vieto, que é um jogador do Al Hilal que está indo para o Villarreal. O Vieto ele é uma situação diferente porque o contrato dele terminava em junho agora, então não tinha por que o clube segurar o jogador se não era interesse de nenhum dos dois mais continuar com o contrato. Então o Vieto está saindo não por opção do clube, e sim por um fim de contrato que, na verdade, é uma opção do clube que nenhum dos dois quiseram renovar. Sobre o Alisson, gente, que essa semana também foi falado muito sobre esse jogador do Cruzeiro. O Inter andou sondando o jogador após alguns processos de indisciplina, alguns jogos que ele ficou fora lá no Cruzeiro. O próprio Ronaldo, em uma live no canal dele no YouTube, falou que não pretende vender o jogador. Olha aí. O Alisson teve uma indisciplina e não compareceu ao treino, por isso está sendo punido pela direção do futebol. E fora isso, não tem nenhuma outra penalização. Não pensamos em vender o Alisson, pensamos sim em continuar a informar o atleta, fazer com que ele cresça, fazer com que ele melhore e que esses atos de indisciplina só vai prejudicar ele. Mas ainda falando da volância do Internacional, caso o Inter não consiga a contratação do Cuéllar, que é o sonho da direção, que é o sonho de Mano Menezes hoje, do Internacional hoje, o Inter já tem um plano B. E o plano B se chama Bruno Henrique, jogador do Al Ittihad, 33 anos, e se encerra o contrato dele no meio do ano. Então Bruno Henrique
vai sendo sondado por fora, o Inter vai comendo pelas beiradas, caso não consiga fechar o contrato com o Cuéllar, caso não consiga a contratação do jogador, Bruno Henrique é o plano B do Internacional. Beleza? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nenhuma informação sobre o Colorado, sobre o Grêmio. Um abraço!